senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores que participam desta sessão, já que hoje nós teremos a discussão e votação das emendas com o objetivo de atender às reivindicações do Sintran para melhorar o projeto do plano de cargo e salário que adentrou nesta casa agora no mês de agosto. Senhor presidente, eu acredito que os senhores vereadores e senhoras vereadoras também receberam e-mails de moradores de Campinas, Cobrasol, Barreiros, que reclamam muito da situação dos barulhos provocados pelos prédios em construções nas nossas localidades. Nós sabemos que não é possível construir uma edificação sem fazer barulho, certo? Não é possível ter uma bitoneira sem fazer barulho. Todavia, o que os moradores reclamam é quanto ao início das obras em São José. Há situações que 6 horas da manhã já há obras sendo iniciadas. Há situações 6h30, 7 horas. E nós sabemos que temos uma concentração muito grande em regiões onde as edificações já são prédios com até 20 andares, já em excesso, onde moram 100 famílias, 50 famílias. E nós sabemos que quanto mais no alto você mora, maior o barulho se espalha. E você recebe todo esse contencioso de sirenes em construções. Por exemplo, nós tínhamos uma construção em Campinas que todo dia, 1h da tarde, começava a tocar 3 vezes a sirene para chamar 20 trabalhadores que estavam no próprio local, próximo à própria sirene. 7 horas da manhã tocava a primeira, tocava a segunda e tocava a terceira. Então, e há também, é uma situação insustentável. Então, diz esta moradora: senhor vereadores e vereadoras, mandei um vídeo com e-mail para os senhores sobre as construções que começam em Campinas e Cobrasol, 6h30 a 7 horas da manhã, que está virando um inferno. Sou síndica e faço parte da Associação dos Moradores de Campinas, e a associação mandou ofício para haver uma fiscalização por parte da prefeitura e até o momento nada aconteceu. Eu queria dizer que na condição de membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos, nós temos uma reunião juntamente com o vereador Nino e com o vereador... repete, vereador. Adriano, não, Vossa Excelência. O Edson. O vereador Edson... Não, juntamente com Vossa Excelência e com o vereador Nino, às 6 horas da tarde, na sexta-feira. Então, estamos convidando esta senhora, que é síndica e é integrante da Associação dos Moradores, para exatamente especificar qual é a localidade. Porque nem toda obra acontece isso. Nós não podemos generalizar e temos que atuar no sentido de educar aquela localidade para que não provoque esses ruídos em excesso no início da manhã. Nós sabemos que muitas pessoas trabalham à noite, muitos trabalham na saúde, muitos têm crianças, e sabemos o quanto é difícil, né, naquele momento de descanso, ficar ouvindo as sirenes, as batidas fora de horário. Nós temos uma lei no município, que é a Lei 3.731 de 2001, que é conhecida como a Lei do Silêncio. Na oportunidade, ela foi de autoria do vereador Telmo, ela está em vigor, mas ela não trata da situação dos ruídos propriamente ditos de construções e de horário. Ela trata muito mais do volume de ruídos, né, calculado pela norma brasileira de NBR, que é Normas Brasileiras Registradas, e que calcula o máximo e o mínimo, a intensidade desses ruídos a partir do local em que você mora. Todavia, nós sabemos que é impossível você conter o ruído de uma cidade a partir das 8 horas, 9 horas da manhã, porque ela fica, é a vida, né, que flui nas cidades, que é impossível conter ruídos dentro daquilo que estabelece a lei. Mas a nossa preocupação maior é quanto ao início de algumas atividades. Ninguém pode exigir, por exemplo, que numa área industrial a empresa comece às 6 horas da manhã, porque muitas empresas, inclusive, trabalham 24 horas, né? Mas não são nesses casos. Não é uma coisa, não é algo que acontece em todas as obras, não. Ela é muito pontual, facilmente identificado,
E, portanto, a Comissão de Obras e Serviço Público, que se reúne toda segunda-feira às 6 horas da tarde aqui, está disposta a ouvir os moradores, os síndicos ou síndicas, integrantes da associação, para que nós possamos o quê? Encontrar, através do bom senso, através do diálogo, algo que seja bom para a comunidade e que também seja bom para os trabalhadores naquela obra e para os construtores também. Ninguém quer ver uma obra paralisada, ninguém quer ver alguém ser desempregado, mas nós queremos que também ocorra o bom senso para aquelas pessoas que trabalham durante a noite, têm como início da manhã como descanso, possam ter minimamente o seu horário respeitado. Também há denúncias que em Campinas há construções iniciando em subsolo novamente. Eu quero dizer que há 2 anos atrás foi votado nesta casa um projeto de lei que impede a construção de subsolo em Campinas Cobrasol, tendo em vista o problema do lençol freático. Isso está acontecendo, está fora das normas. Portanto, nós precisamos que, quando as pessoas trazem para nós o problema, identifiquem o local, né? Porque não é possível, nós temos que verificar se tinha ou não tinha alvará, se a obra havia ou não havia iniciado antes da revogação da lei que vigorou até 2 anos atrás, e não basta apenas denunciar, é preciso que a gente tenha o bom senso de ter informações para nós não prejudicarmos o direito adquirido das pessoas. Mas de forma que, se está hoje sendo instalados ou iniciando construções com escavação em Campinas e Cobrasol, ela está completamente irregular e fora das normas e leis do município, contrariando todas as normas, portanto, de forma irregular. Eu desconheço, só recebi a denúncia e também peço às pessoas que mandaram os e-mails que, por favor, identifiquem a localização para que nós possamos, na verdade, verificar se houve ou não houve o descumprimento da legislação. Eu ouço o vereador Leno. Vereador Batista, primeiro parabenizar por você lembrar dessas empresas que fazem esses barulhos logo já na madrugada. Bem lembrado. Eu tenho dito lá no meu bairro que também, por volta das 5h30, 6 horas da manhã, pessoas que trabalham com terraplanagem naquele bairro, onde não deveriam trabalhar, e aí, 5h30, 6 horas da manhã, pessoas têm que acordar com barulho de caçamba, dando a tampa da caçamba ali, que quando descarrega ou carrega algum aterro, dá aquele estrondo fortíssimo, e tendo em vista que ali tem pessoas com crianças pequenas, e isso causa um grande dano. Então, parabéns pela tua atitude, e tomara que tu tenha êxito, a comissão de obras aqui da casa tenha êxito no teu detalhes aí. E, vereador Leno, as empresas têm que utilizar o bom senso, porque na construção civil não existe turnos de 6 horas mais 6 horas, é 8 horas diárias. Então, se o trabalhador começa às 8 horas da manhã, ele retorna ao meio-dia, pode retornar 1h30 e sair 5h30. Isso totaliza as 40 horas semanais. E se ele trabalhar mais meia hora por dia, totaliza as 42 horas. De forma que antecipar para 7 da manhã a construção de uma obra, para depois antecipar o término de 6 para as 5, é prejudicial para o próprio trabalhador, né? Tendo em vista a sua locomoção, tem que sair muito cedo da sua casa. Se ele morar, por exemplo, na sua região, para chegar em Campinas, da sua região, com o interbairro, ele tem que sair 5 horas da manhã para pegar o serviço às 7. Então, se ele sai às 6, pode chegar às 8 e retorna depois das 8, completando o horário. Até porque não é possível o trabalhador trabalhar das 7 até as 12, dão 5 horas, da 1 até as 6, dá mais 5, ele não pode trabalhar 10 horas consecutivas por dia, entendeu? É uma sobrecarga, o que, ocorrendo, pode dar, inclusive, o problema de acidentes em trabalho. Eu ouço o vereador que me pediu a parte, e eu vou pedir depois desculpa a ele, que quando eu começo a esquecer o nome das pessoas, não é nenhuma desfeita, mas é um mérito meu de esquecer e trocar o nome de algumas pessoas, vereador. Obrigado, vereador Batista. É pertinente a sua preocupação, eu acho que é nossa também, mas é muito complexo isso. Eles começam a trabalhar às 7 horas da manhã e param, parece 4h30 ou 5 horas, não me lembro bem. É isso. É por causa do problema do inverno, que às 5 horas já é escuro. Como eles trabalham embaixo de laje e muitas vezes não tem eletricidade, é complicado. Aí temos que reunir, pensar, até chamar algumas consultoras aqui para nós dialogarmos e sabermos, tomarmos a decisão consciente,
e que seja bom para todo mundo. Obrigado. Vereador Edson, a situação não é generalizada, não são em todas, não é a situação de barbárie, situação de descontrole, não é. Então, o que nós pedimos é atuar pontualmente e resolver na forma do diálogo, na forma do bom senso, conversando, sem precisar haver fiscalização, sem precisar haver intermediação. É para isso que nós estamos aqui, para ouvir a população e tentar intermediar em benefício dos trabalhadores e em benefício da população que também tem a sua hora de descanso. Era isso então, senhor presidente, senhores vereadores. Pergunta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.